pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a liberdade, sobre a escolha, o direito de escolha de cada um. Nós já vimos a definição, a explicação sobre liberdade religiosa na aula passada, junto com o conteúdo de políticas e religião. E hoje nós vamos estar vendo um pouquinho sobre a liberdade. E quando a gente fala em liberdade religiosa, nós estamos nos referindo intimamente ao Estado laico, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O que é o Estado laico e qual a sua importância? Para garantir simultaneamente a liberdade de todos e a liberdade de cada um, a laicidade distingue e separa o domínio público, onde se exerce a cidadania, do domínio privado, onde se exercem as liberdades individuais, do pensamento, da consciência e da convicção. Então, essa é a importância, que o Estado laico ele realiza, ele separa essas duas grandes áreas, Na liberdade de crença, entra a liberdade de escolha de uma religião, a liberdade de aderir a qualquer instituição religiosa, liberdade ou direito de mudar de religião, mas também compreende a liberdade de não aderir a uma religião. Posso não ter religião alguma. Então, tudo isso compete à liberdade, Então, a liberdade da pessoa está em fazer as suas escolhas, e o Estado laico ele vem garantir isso, garantir que seja separada essas escolhas, a realização do domínio público da realização do domínio privado, onde termina o domínio público e inicia, então, as escolhas pessoais, o nosso pensamento, nossa consciência, as nossas convicções. Então, aqui está uma grande questão, Liberdade de pensamento, crença e convicção. Quando a gente fala em liberdade de pensamento, eu sou livre para pensar aquilo que eu quiser. Ponto. Liberdade de crença, como nós vimos anteriormente, até mesmo na aula anterior, eu tenho o direito de escolher a minha religião, a crença que eu vou seguir. É um direito meu, é uma liberdade que eu tenho, que me garante. Liberdade de convicção, liberdade de eu realizar aquilo que eu escolhi. Então, por que existem tantas intrigas nesse sentido, Por que existem tantas desavenças quando se fala em liberdade religiosa, em intolerância religiosa? Tudo isso vem destruindo tudo que já foi conquistado, até aqui. Então, vejam só. Aqui entra também a liberdade de expressão, E eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre isso. Eu trouxe aqui várias frases, várias citações sobre a liberdade de expressão. É um direito nosso escolher a crença, escolher quais são as realizações que nós queremos ter, Então, vamos lá. Primeiro, o que é expressão? A palavrinha expressão é a ação de exprimir, de expressar por palavras, por gestos ou pela fisionomia. Percebam que expressão não precisa ser apenas com palavras, pode ser por gestos e com fisionomia. Então, a minha liberdade de expressão, ela não se dá apenas com palavras. Ela é realizada também com o meu agir, com uma atitude minha, como um gesto, certo? É um meio de comunicação próprio, uma frase, um dito, uma sentença, uma expressão idiomática. Agora, quando a gente fala em liberdade de expressão, eu posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Isso é liberdade de expressão. É garantir que todos tenham o direito de dizer, mesmo que seja uma opinião contrária à minha. E aqui uma imagem de uma mão, alguém pedindo posso falar, mas em meio a tantas coisas, em meio a tantas situações, a tantas realidades, nem todos são ouvidos. Então, essa é uma imagem para a gente refletir um pouquinho. Liberdade de expressão é um direito, mas isto não é falta de respeito. Você tem o direito de não concordar, mas tem o dever de respeitar. Vem de encontro com a frase anterior.
Liberdade de expressão não significa que você tenha autorização para desrespeitar o próximo. Suas palavras carregam peso e significado. Então é muito importante isso. E muitas pessoas acabam exagerando no seu jeito de expressar, né? No peso das suas palavras. Porque antes de nós dizermos, nós precisamos pensar nas palavras que nós vamos dizer. Nós precisamos saber o peso que elas têm para mim e para o outro, para aquele que vai receber as palavras que eu disser. Então, existe um peso muito grande e isso vem ferindo a nossa liberdade, isso vem desfazendo toda essa corrente que foi criada, né? Então, sobre isso, sobre todos esses termos, sobre todas essas realidades, eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Existe alguma ação hoje que garanta esses direitos, que nos ensine, que nos leve a ter uma liberdade de expressão? Existem ações, existem medidas políticas que incentivem a liberdade de expressão ou a liberdade religiosa, que garantem essa realização? Então, isso é para você pensar, e a nossa atividade será sobre isso. Então, vocês têm um texto complementar, que farei uma leitura, e aí eu pergunto assim: se você tivesse a oportunidade de criar práticas, projetos ou ações públicas que contribuam para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções, o que você faria? Então, por isso que eu perguntei para você: será que já existe alguma ação? Será que já existe algum meio, alguma forma de todos nós se expressarmos, de termos essa liberdade, essa liberdade de expressão? Então, eu desafio você a criar 3 medidas, 3 ações, 3 práticas. Pode ser na forma de uma legislação, pode ser na forma de uma ação pública, pode ser na forma de uma ação voluntária. Você vai criar, você vai pensar como que seria que a gente poderia exercer essa liberdade de expressão na sociedade. Crie 3 ideias, 3 ações, 3 projetos. Eu coloquei em vários termos aqui, mas são 3 medidas que vão garantir a liberdade de expressão. Garantindo a liberdade de expressão, entra também aqui a liberdade religiosa, tá? Então, você pode criar, escreva no seu caderno, se você preferir, pode fazer um desenho também, tá? Tire foto e envie para mim no Abre. Abraço e até a próxima!